Transmorfos alienígenas substituem pessoas influentes em governos da Terra. Não é a sinopse de Invasão Secreta da Marvel, nem sua adaptação para o Marvel Studios. É a Guerra dos Espectros, evento que abre a saga dos X-Men número 6. Mas o fato de ser uma invasão alienígena não torna essa história uma história de ficção científica. Mais do que isso, mais adiante, no mesmo volume, a gente vai ter aí um mago vindo direto da era iboriana. Tudo isso em A Saga dos X-Men número 6, vídeo de hoje aqui do canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês A Saga dos X-Men número 6 da Panini. Esse exemplar aqui que a gente vai resenhar, depois contar tudo que tem dentro dele, com spoilers aqui nesse vídeo. Então fica aí, não perde não, já curte esse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as nossas notificações, confere os links aqui na descrição, tem essa revista para você adquirir pela Amazon, tem revistas mais recentes aqui dos X-Men, a série mensal, minisséries, ônibus, edições especiais, tudo isso está aqui e comprando por aqui você ajuda o canal Fator X. Então aqui também as redes sociais do canal Fator X e os nossos grupos de WhatsApp e Facebook. Então espero você lá também. Agora a gente vai começar com a primeira parte. É um review sem spoilers, onde eu falo um pouco das minhas impressões sobre a revista, quantas páginas tem, o que você encontra aqui dentro. E depois a gente passa para o resumo completo, onde eu conto a história inteira, todo o conteúdo aqui de A Saga dos X-Men número 6 da Panini. E na minutagem você escolhe qual dessas duas partes assistir, ou assiste todas elas se você não ligar para spoilers. Então vamos lá. Primeiro, review sem spoilers de A Saga dos X-Men número 6. A Saga dos X-Men número 6 da Panini tem 144 páginas, custa R$ 36,90, reúne em seu interior The Uncanny X-Men de 187 a 190, Marvel Team Up 150 e uma historinha curta que tem em Marvel Treasure Edition número 27. Essas histórias aqui são sequência direta dos eventos mostrados lá no número 4 da revista. Fala, opa, peraí, mas esse é o número 6? Pois é, o número 5 mostrou aí o encontro de Wolverine com Kitty Pryde, que vai fazer Kitty Pryde se tornar a Lince Negra dos X-Men a partir de então. E esse encontro aconteceu em paralelo a essa edição. Ele saiu numa minissérie própria e você pode ver enquanto você lê essas histórias, inclusive na conclusão do volume 4 também, que o Wolverine estava ausente, que a Lince Negra, né, a Kitty Pryde na época era o nome dela, também estava ausente. No número 4 você pode ver até a hora que ela deixa os X-Men para ir para aquilo que vai ser o início dessa aventura e depois o Wolverine vai em seu socorro. E aqui a gente tem algumas referências, mas na prática essa história e uma parte do volume 4 são aí paralelos então aos eventos que você está vendo no volume 5, que reproduz a minissérie Wolverine and Kitty Pryde, né? Kitty Pryde and Wolverine, que era a ordem original na capa da revista. O que a gente vai ter aqui, gente? Aqui a gente vai ter a continuação da participação dos X-Men na Guerra dos Espectros, na série mensal mesmo dos X-Men, o confronto deles com essa raça alienígena. A gente vai ter um pouco mais, então, do envolvimento, melhor, da relação, né? Porque não tem envolvimento nessa edição, da Aurora, da Tempestade, agora sem poderes, com o Forge, né, que foi o responsável por ela perder os poderes, mesmo que indiretamente criou a máquina que tirou os poderes dela. A gente vai ver os X-Men lidando com isso depois de derrotar os espectros. E ao longo dessas edições, a gente vai vendo uma pequena coisa se desenrolando ali nos bastidores, que vai preparar para o último exemplar encadernado aqui dentro, que é a chegada do Kulangat, um bruxo vindo direto da era iboriana, um inimigo do Conan, e que por acaso é ali contemporâneo a outra vilã que também estava aparecendo no volume 4 da saga dos X-Men. Se trata de Selene Galho, a mutante mais velha da Terra, também uma feiticeira, e que nessa edição vai estar também e vai ver ali a chegada do Kulangat e tudo mais. Então isso vai se desenrolando, nós vamos ter outras histórias acontecendo, então tem uma historinha, o Marvel Team Up daqui é um encontro dos X-Men com o Homem-Aranha, que envolve o fanático Black Tom Cassidy, vamos ter uma aventura solo do Anjo, que saiu em Marvel Treasure Edition, e vamos ter no final a chegada do Kulangat, que é uma história que vai continuar no volume 2. Tá bem legal, tá? Isso daqui tudo foi publicado em formatinho pela antiga editora Abril. E você tem a chance aí... Na verdade, a história do Anjo eu tenho que confirmar. Se ela saiu em formatinho, vai estar aqui na tela o formatinho no qual ela saiu, tá? Para você poder conferir. Mas as outras histórias todas saíram na revista mensal já dos X-Men, que era publicada
pela Editora Abril. Eu gostei demais e tá valendo a pena fazer a coleção completa. Tá? Só uma coisa, coleção completa, se em todo caso você tiver que escolher alguma coisa, para ter em sequência você pode pular o número 5, porque é uma minissérie à parte, mas você vai ver que tem citação a ela aqui. Tem a hora que eles ligam pro Wolverine, que ele tá lá no Japão com a Lince Negra, né? Com a Kitty Pryde. Depois, quando chegar o volume 7... e o Wolverine e a Kitty Pryde voltarem, vão ter as consequências de Kitty Pryde e Wolverine. Então não é que é descartável, mas se você tiver que escolher algo para deixar de fora, não está na sequência aquela minissérie. Ela é citada e as consequências dela vão ser vistas a partir do retorno dos dois personagens. A saga dos X-Men, número 6, resumo completo. Então essa edição começa com Uncanny X-Men 187 e 188, que vai trazer mais um capítulo da participação dos mutantes na Guerra dos Espectros. Os Espectros são uma raça alienígena derivada dos Skrulls, mas que se voltou para a magia. Inclusive, a raça toda é composta de fêmeas. Você pode ver que os Espectros, apesar de ter recebido essa tradução para o português, que em português tem um nome masculino, elas falam umas com as outras assim, irmã, irmã, né, porque são as sacerdotisas da Nebulosa Negra, que deixaram de ser Skrull e assumiram essa forma à base de magia. E graças a essa magia, elas têm uma habilidade a mais que os Skrulls, por isso que eu fiz a piada, o paralelo com a invasão secreta, que é qual? Elas podem absorver as memórias e as habilidades da pessoa que elas estão duplicando. Mas para isso, elas usam um tentáculo especial, que elas possuem no topo da cabeça, e que esse tentáculo mata a pessoa que eles vão substituir. Então, a invasão deles é mais perfeita, mas é totalmente nociva e totalmente fatal para aqueles que são substituídos pelos Espectros. Os Espectros estavam empreendendo uma invasão à Terra, tinham sido descobertos pelo governo. Ron, o Cavaleiro Espacial, que tinha seu título próprio, cujos números saíram alguns números, pelo menos na revista X-Men, para a gente poder contextualizar na época da Editora Abril, né? Hoje a Marvel, se não me engano, não pode publicar esse material porque o Ron mesmo pertencia a uma empresa de brinquedos, em que pese que os outros Cavaleiros Especiais até apareceram recentemente em histórias dos X-Men, o próprio Ron não pode aparecer. Mas bom, essas histórias então davam conta da invasão dos Espectros e tinham um paralelo em X-Men porque o Forge, já no volume 4 da saga, produziu uma arma para tirar os poderes dos Espectros, para revelar quem eles eram, para fazer eles voltarem à sua forma original, mas que é a mesma arma que tira poderes dos mutantes, que foi usada contra a Vampira, mas acabou atingindo Tempestade, resultando em tudo que a gente contou na saga dos X-Men número 4. Inclusive a saga dos X-Men número 4 vai ser um dos vídeos que vai estar nas telas finais para você poder conferir tudo o que aconteceu lá, caso você ainda não tenha visto ou não tenha lido a revista. E de novo, não ligue para spoilers. Bom, então esse é o envolvimento dos X-Men, né? O Forge criou uma arma perigosíssima para os Espectros e eles foram atrás dele. A gente já sabia que eles estavam indo atrás dele, e essa edição começa da onde o volume 4 parou, então a Tempestade acabou de romper com o Forge, acabou de descobrir que foi ele que construiu a arma que tirou seus poderes, e ela deixa o prédio onde fica a instalação dele, né, onde ele trabalha para o governo, desenvolvendo suas armas e seus maquinários. Então, assim que ela sai, os Espectros chegam, eles já estavam vindo desde a edição passada, ela vai voltar a proteger ele. A gente vai ver, tá meio oculto ali, tá meio nas entrelinhas, não tá 100% para você entender, mas todas as pistas estão ali. O momento que Nazé, o avô do Forge, e que é o xamã da tribo Cheyenne, da qual o Forge faz parte, e que o Forge deveria suceder, ele deveria ser o próximo xamã, mas ao invés disso ele se voltou para a tecnologia, né? Provavelmente por causa da manifestação dos seus poderes mutantes, que tem a ver com tecnologia. Então o Nazé também vai até lá, porque ele sabe que os Espectros querem dar fim à vida do Forge. Ele vai junto com a Tempestade tentar proteger o Forge. Os X-Men também já estavam indo para lá desde a edição número 4 de A Saga dos X-Men, né? Porque a Vampira conversou com a Valerie Cooper e soube onde a Tempestade estava, então foi buscar a ajuda dos X-Men. E aí, a gente vai ver, o que eu falei que a gente vê nas entrelinhas, é que o Nazé morre. Ele é morto por um Espectro. Só que quando o Espectro absorve a personalidade e as habilidades dele, a personalidade do Nazé é dominante e assume o controle do Espectro. Isso vai ser revelado mais adiante, que na verdade esse não é o verdadeiro Nazé, que ele foi substituído no momento que o próprio Forge, a Tempestade, recebe ali uma espécie de choque mental ao momento que ele é atacado pelo Espectro. Mas ele permanece no corpo do Espectro e ele continua ajudando o Forge, inclusive vai ajudar o Forge a lutar contra o adversário. Só durante a luta contra os Espectros, para proteger o Forge, inclusive é ele próprio que vai libertar acidentalmente o adversário, tentando conjurar o Grande Espírito para proteger o Forge. Aí, quem vai atender a prece dele, né? Ele está ali no corpo do alienígena, quem vai atender a prece dele é o adversário, e a gente também consegue perceber isso nas entrelinhas. Com a chegada dos X-Men, mais o equipamento já desenvolvido pelo Forge, os Espectros são derrotados finalmente, e a conclusão da história, o segundo volume, né, Uncanny X-Men 188, vai ter metade ali dedicada a essa luta e metade a uma conversa
entre os X-Men, porque depois que Tempestade perdeu os poderes, o Noturno quer deixar a equipe, o Professor X não quer que ele faça isso, mas não tem argumentos, e aí a Rachel Grey, que chegou do futuro, também no volume 4 da saga dos X-Men, vai mostrar um pouco do seu futuro, vai mostrar do que aconteceu com os X-Men no seu futuro, no qual o senador Robert Kelly foi assassinado, e vai acabar convencendo o Noturno a permanecer na equipe. E aqui se dá o primeiro passo para a chegada do Kulangat, né, que a gente vê quando um cara que trabalha ali numa indústria, que trabalha com peixes recém-pescados, encontra o colar do Kulangat e começa a ouvir a voz do feiticeiro pedindo que ele use o colar para que ele possa possuí-lo. Só que ele resiste a essa voz, pelo menos nessa edição. Marvel Treasure Edition número 27. Aqui a gente tem a história curta do Anjo, que eu falei para vocês no review sem spoilers, né? Que o Anjo vai enfrentar um cara que quer vingança contra a sua família, especificamente contra seu pai, mas seu pai morreu na revista do Kazar, que não tá encadernada nesse volume aqui, mas é citado, e o Anjo vai se defender, inclusive vai derrotar esse inimigo, numa historinha curta que fez parte da antologia Marvel Treasure Edition. Em seguida isso, a gente volta para Uncanny X-Men, agora no seu número 189, onde a gente vai ver que a Rachel Grey estabeleceu boa relação com os Novos Mutantes, que são mais ou menos da idade dela, né? E ali já tem vários dos elementos com os quais ela se choca para saber que aquele não é o passado dela, né? O passado da realidade da qual ela veio. Por quê? Porque a magia tá mais velha do que ela se lembra de ter conhecido, aqueles Novos Mutantes são um pouco diferentes, mas ela tem amizade, faz muita amizade com a Mara Áquila, a Magma dos Novos Mutantes, e justamente essas duas que sofreram muito na mão da Selene, né? A Rachel Grey, assim que chegou, a Selene matou o único cara que abrigou ela enquanto ela estava perdida no presente do universo Marvel. E a Mara Áquila, que teve Nova Roma, né? A província romana situada na Amazônia brasileira, na qual ela vive atacada por Selene Galho. Então, as duas odeiam muito. A Selene matou, inclusive, a mãe da Amara. E essas duas vão ver a Selene na rua. Vão segui-la. Por quê? Porque Selene está sendo apresentada ao Clube do Inferno. A gente vai ver o momento em que ela se torna a Rainha Negra do Clube do Inferno e o confronto das duas que vão tentar ali derrotá-la, né? Vão tentar se vingar dela. Os X-Men vão entrar para apartar. Na verdade, para ajudá-las, porque elas passam a ser prisioneiras da Selene, mas depois o Sebastian Shaw media ali com os X-Men e falou, a gente não precisa se enfrentar, vocês levam as meninas, foram elas que atacaram aqui, e meio que tudo se resolve. Mas fica a promessa das duas voltarem para se vingar em outro momento, em que pese que elas acatam as ordens do Professor X. Muito importante é na conclusão desse exemplar, dessa edição de Uncanny X-Men 189, que a gente vai ver o momento que o Kulangat, não conseguindo convencer o homem que encontrou o colar, ele começa a procurar outros hospedeiros, até que um assaltante mata o cara que estava em posse do colar, inclusive planejando destruí-lo, para parar de ouvir aquelas vozes na sua cabeça, e o assaltante, tomando posse do colar, acaba sendo possuído pelo Kulangat. Isso vai dar início ao que a gente chama de a saga do Kulangat, que começa em Uncanny X-Men 190, o último exemplar encadernado aqui. Mas antes disso a gente tem o encontro dos X-Men com o Homem-Aranha, lá em Marvel Team Up 150. Esse encontro é resumido ali pela tentativa do fanático do Ken Marco de dar um presente decente para o Black Tom Cassidy para se redimir de alguns erros recentes que ele teve, inclusive planos dele do Black Tom que foram defenestrados pelo Homem-Aranha. O Homem-Aranha está na pior, precisando de dinheiro, precisando tirar foto de personagens diferentes para apresentar para o Clarim Diário, né? Então uma aparição do Fanático vai ser bem legal. E olha a ideia que o Fanático vai ter, gente. Ele ganhou seus poderes ao tocar o Rubi de Sitorak. Ele vai lá roubar o Rubi de Sitorak de novo para dar ele para o Black Tom Cassidy, para ele se tornar um outro fanático. Até dá certo, né? Ficam dois fanáticos, os X-Men chegam, né? Porque primeiro o Homem-Aranha chega, porque a briga dos dois, primeiro o Black Tom Cassidy se estranha com o fanático por ter alterado sua forma, alterado seu corpo ali sem consultá-lo, né? Ou dar aquela pedra de surpresa. Então a luta dos dois demole alguns prédios, coloca algumas pessoas em risco, e o Homem-Aranha vem atender o chamado, quer tirar umas fotos, quer se salvar ali com o Clarim Diário. Mas os X-Men também vêm porque eles são os especialistas no assunto, né? E o cara é o irmão do Professor X, então eles vêm para resolver também. Vão se encontrar todos ali lutando contra dois fanáticos. Só que logo os fanáticos percebem o quê? Que o poder deles está pela metade, está dividido entre os dois. E o fanático não curte muito ter menos poder do que tinha. E o Black Tom também não gostou muito da sua transformação, em que pese que ele já relevou o fato do fanático ter feito isso sem consultá-lo, né? Dar a joia, não avisar ele o que ia acontecer, nem nada disso. Mas no final o fanático não quer mais dividir o poder, então ele pega a joia de volta uma hora que a vampira drena os poderes do Black Tom Cassidy, e já tinha acontecido isso com o fanático, quando os poderes dele foram drenados pela vampira, quando voltou, ele não voltou a ser o fanático, porque o poder passou todo pro Black Tom. Então acontece o contrário, o fanático volta a ser o fanático sozinho, ele pega a pedra, ele aproveita e arremessa ela para o espaço para evitar que qualquer outra pessoa toque a pedra, e passa então a dividir o poder dele com essa pessoa, né? Não quer isso de jeito nenhum.
O Homem-Aranha no final percebe que nenhuma das imagens dele ficou boa, nenhuma das fotos que ele tirou na luta ao lado dos X-Men contra a dupla de fanáticos ali. Mas por acaso, enquanto ele estava tentando escapar de pagar o aluguel, ele acabou sendo convencido por umas meninas que são ali parentes da senhoria dele, que está cobrando o aluguel dele, de tirar umas fotos delas, que elas queriam ser modelo, elas estavam tomando sol lá no alto do prédio onde ele vive e tal. E ele tirou essas fotos e resolveu oferecer então essas fotos para o Clarim Diário, que estava tentando cobrir a onda de calor que está atingindo Nova York naquele ano, e deu certo, ele acabou ganhando dinheiro por conta disso. Uncanny X-Men 190. E o último exemplar, encadernado em A Saga dos X-Men número 6, traz as consequências do colar ter mudado de mãos. Colar de Kulangat, né? Kulangat então se manifestou novamente no plano físico, usou sua magia para alterar uma parte grande de Nova York para uma realidade muito parecida com a realidade da Era Iboriana, onde ele tentou governar durante muito tempo e ele foi um feiticeiro muito poderoso. Isso altera não o lado do qual está cada personagem, mas altera sua posição na nova sociedade. Então os X-Men ainda são heróis, mas são heróis ali com a aparência da época do Conan. Já os Morlocks, que não chegam a ser vilões, são os servos dele porque ele assumiu o controle deles. E a gente vai ver que a Tempestade estava partindo, estava resolvendo voltar para a África, já que tinha perdido seus poderes, mas ela está num navio que é atingido ali pela transformação promovida pelo Kulangat. Então ela também é transformada e a gente vê o navio também, o navio vira uma espécie de navio pirata. Ela vai ser atacada pela Calisto sob as ordens do Kulangat, né? Mas as duas lutando vão acabar caindo no mar e vão acabar atravessando ali a barreira invisível que separa, né? Se você viu aquela WandaVision, aquela série WandaVision, e viu a barreira de Westview, é mais ou menos a mesma coisa que o Kulangat promoveu. Então, quando as duas atravessam, elas voltam a ser Calisto e Tempestade, se lembram quem são, que não são mais inimigas, e inclusive, depois de entrar em contato com a Selene vem falar, eu já vi o que está acontecendo, tenho pouco poder dentro da área de ação do Kulangat, sei que nós não somos aliados, mas vocês têm que confiar em mim. O mago é meu inimigo, eu quero ver ele derrotado. Então as duas aceitam voltar, acabam de novo se transformando em personagens com a aparência da Era Iboriana e têm suas memórias um pouco alteradas, mas se lembram que trabalham ali em conjunto com Selene e que tem que derrotar o mago. Enquanto isso a gente vê os outros X-Men também, cada um no seu novo papel. Eles encontram o Capitão América, inclusive, né? E começam ali a se preparar para derrotar o Kulangat, como se eles fossem apenas insurgentes do regime promovido pelo bruxo, sem se lembrar de quem são. A Tempestade e a Calisto vão encontrar eles e dar ali um pouco de direção a isso. Mas o Kulangat, enquanto isso, ele vai fundir magicamente o Professor X, que está sob controle dele, que nessa versão da realidade se tornou uma espécie de mago, com Caliban. E é assim que ele consegue controlar os Morlocks e localizar os mutantes, né? Então a gente vê isso acontecendo. Vê também uma discussão do governo, do exército americano, se deve ou não invadir Nova York, se deve ou não bombardear Nova York para impedir que a área se expanda. E aí a gente vai ver um general que se lembra, na época da revista ainda era recente, razoavelmente recente, ele se lembra do que foi os campos de concentração promovidos pelos nazistas, né? E ele vai confrontar o resto ali da junta governamental, o resto dos militares que estão discutindo e outros engravatados, o que fazer com Nova York quando eles falam mal dos mutantes, quando eles falam que os mutantes são gene podres e tudo mais, e falam, peraí, eu já vi isso acontecer antes, e vocês estão errados. E é bem legal essa cena, coloquei inclusive no Instagram do canal ali, palavra por palavra, porque X-Men sempre permanece atual, né? E esse é mais um dos exemplos. Bom, a revista termina com os X-Men e o Capitão América se juntando para derrotar o Kulangat, né, junto com a Tempestade e a Calisto, que tem um pouco de noção do que está acontecendo. E a revista vai continuar, né? A conclusão da saga do Kulangat sai em A Saga dos X-Men número 7. Só uma coisa, não tem nessa revista aqui, tá? Teve um encontro do Kulangat com o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é citado várias vezes aqui como inimigo do Kulangat e como a única pessoa que é imune à transformação que ele promoveu, mas isso não está aqui, infelizmente. Se tiver em formatinho, também vou colocar na tela agora a capa para você poder procurar esse formatinho e conseguir entender tudo o que acontece em A Saga dos X-Men número 6 da Panini. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, volto a lembrar, essa é aquela hora. Curta o vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles.